Olá pessoal, chegando aqui no Gaúcho. Você já conhece o Bar do Gaúcho? Aqui na Morada do Sol, esquina da José Carlos Wolff com a Rosália Pires da Cunha. Ele vai ser o nosso entrevistado. Você vai saber um pouco da vida do Gaúcho, que pode ter certeza vai ser uma história linda. Vem comigo! Morada do Sol, muitas histórias a se viver, construído por histórias que o tempo fez crescer. Vida, luta e sonhos, memórias a lembrar. É na força do povo dessa terra a brilhar. A cada esquina, uma nova emoção. A cada rosto, um pedaço do meu chão. Resgatando a história, venha se emocionar. Com nossos vizinhos vamos nos conectar. Morada do Sol, vem comigo meu irmão. Vamos juntos celebrar o nosso chão. Vida, luta, história, venha se emocionar. Com nossos vizinhos vamos nos conectar. Morada do Sol, nosso orgulho, nosso amor. Vida, luta e sonho, nossa história é maior. Morada do Sol, nosso orgulho, nosso amor. Olá pessoal, nosso bate-papo de hoje é com o Maurino, mais conhecido como Gaúcho. Tá aqui a sua esposa Neuza e tá ali o Gregor, que não é Gregory Peck, viu? Eu achei que tinha sido por causa do Gregory Peck, mas não foi não, tá bom? A gente tava conversando aqui antes já, eu acabei entrando bastante no assunto, tava dizendo para ele o porquê desse projeto do aniversário do Jardim Morada do Sol, o porquê das entrevistas. Você que vai estar acompanhando depois no nosso canal aí no YouTube, vai ver que tem bastante coisa lá, várias entrevistas já foram feitas ao longo desses praticamente 10 anos que a gente faz as entrevistas, ao longo desses 14 anos que a gente faz uma festa de aniversário do Jardim Morada do Sol, que esse ano está completando 44 anos. E nós, quando criamos a preservação e resgate da história do Jardim Morada do Sol, foi justamente pensando em pessoas iguais ao Gaúcho, a dona Neuza, o Gregor, que ainda é novo, mas pessoas que nasceram um pouquinho antes de mim. Eu nasci em 70, ele é de 61, e que como eu, ou tantos outros, vieram do Paraná, em Indaiatuba. Hoje tem gente de todos os lugares, inclusive de fora do país, mas a Morada do Sol, ela foi construída principalmente pelos paranaenses. Com o tempo começaram a vir pessoas de outros lugares para cá. E o Gaúcho nasceu onde, Gaúcho? São Jorge do Ivaí. São Jorge do Ivaí, mas ele veio de Autônia para cá. E aí eu estava perguntando pro Gaúcho o que ele fazia lá no Paraná. E é uma história que é meio parecida, até inclusive me veio na cabeça. Será que o paranaense, os paranaenses só trabalhavam na lavoura? Porque todo mundo que a gente conversa veio do sítio, veio da fazenda, trabalhava no café, trabalhava com algodão, mas certamente tinha os comércios, tinha cerealistas, mas as pessoas que vieram para Morada do Sol, principalmente do Paraná, eram pessoas que trabalhavam no sítio. Como que era, Gaúcho, essa vida sua trabalhando no sítio? Era lavoura de café? Quantos irmãos vocês são? Como que foi essa saída de lá para cá? Foi... Primeiro veio a minha irmã e meu cunhado, né? Aí eu espelhei no que eles mandavam cartas para vir para a cidade, que a cidade estava valendo a pena, tinha emprego demais. Quando eu vim, quando cheguei aqui, a turma brigava: você entra lá, é tanta firma que pegava. Sabe? Aí eu entrei nessa, que eu falei para você antes, fiz duas mãos. Mas
A época nossa lá que estamos falando, ela era tão boa, cara, que era um salário bom. Não é igual hoje, que foi defasando o salário mínimo. Na época lá a gente ganhava super bem. Todo mundo vivia bem. Valia a pena, porque, como você acabou de falar, muita gente que veio do Paraná comprou o terreno e fez casa. Fez um monte. Entendeu? E chama atenção a fala do gaúcho aqui, pessoal. Vou chamar atenção para duas coisas que ele falou. Naquela época o pessoal mandava carta, recebia carta falando como que era. Eu me lembro que eu escrevia carta também, viu, gaúcho? Eu escrevia carta, recebia cartão de Natal. Hoje ninguém manda carta mais, hoje é só o WhatsApp. Hoje as pessoas só querem se comunicar pelo WhatsApp. Esquece até que elas podem ligar para você. Como que você tá? Tudo bem? E às vezes manda mensagem. Ué, mas por que você não respondeu minha mensagem? Então, para você jovem que está nos assistindo, vai nos assistir, nós somos o tempo que se escrevia carta. Quem sabe, faz um teste, manda uma carta para alguém longe, para ver qual que vai ser a reação dessa pessoa. Como diz o meu amigo Jabá, fica a dica. E outra coisa que ele falou que chama atenção, quando ele chegou aqui em 1980, é uma história também parecida com a grande maioria das pessoas que vieram para cá. Ele chegou e trabalhou na Filtrosman. Como que era naquela época, né, Gaúcho? Você chegava aqui e já estava trabalhando no outro dia. Não tinha muito esse negócio de entrevista, né? Não, era rápido. E tem que falar a ficha. Preencher uma ficha. Entendeu? Hoje é um monte de nome, né? Currículo de Abaquara. Hoje é currículo, é dinâmica, é um tanto de coisa que você tem que estar preparado, tem que ter faculdade, já não é mais suficiente, você tem que falar inglês, tem que falar espanhol, pelo menos 2 idiomas hoje. Naquela época não. As pessoas eram contratadas por quê? Porque elas tinham força de trabalho, elas não tinham preguiça. Não estou dizendo que as de hoje têm, pelo amor de Deus, é que os tempos são outros hoje. Eu sou desse tempo também. Eu mudei namorado só em 85, eu vim pra cá. Tava até vendo essa revista aqui, Ribeira e Pavani, é lá de Itu. Eu vim de Itu, eu vim do Paraná em 79, morei em Itu. E depois em 85 eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui em 85, é o que você falou. Era terra devastada. O que é terra devastada, gente? Tinha as ruas, o pessoal abriu as ruas, começou a vender os terrenos. Incrível, que uma coisa também interessante citar aqui para vocês, conversando com Elia Jorge, que fez a Morada do Sol, ele falou que quando eles lançaram aqui a Morada do Sol, que eram mais de 7.500 terrenos, eles foram fazer o lançamento em São Paulo. Pegou um hall lá de imobiliárias e fez o lançamento lá, e vinha ônibus de lá de São Paulo para cá, para comprar terrenos aqui. Ele falou que num único dia eles chegaram a vender 500 terrenos. Num único dia. 500 terrenos. E aí, quando nós olhamos o bairro hoje e conversando com as pessoas, a característica maior é dos paranaenses. Mas os paranaenses souberam como? Igual você, por carta. Que tinha um bairro chamado Morada do Sol, que era onde as pessoas tinham oportunidade de comprar os seus terrenos, porque a gente fala paranaense, que é mais conhecido como pé vermelho, porque estava acostumado a lidar com terra, com barro. Então não tinha importância comprar num loteamento que não tinha asfalto, que não tinha isso aí para ele era de menos, que já estava acostumado na labuta. Não, exatamente. Meu pai, por exemplo, deu um sítio lá, meu pai comprou uns 8 terrenos aqui. Comprou um monte de terreno. 2 casas e um monte de terreno. Inclusive ali onde é o posto de gasolina, perto do Center Diz, esse terreno era do meu pai. Vendeu, depois não se arrependeu não, né? Não. Aquele tempo lá era vender e pôr dinheiro na poupança. Entendeu? Eu sei que meu pai, quando foi vendendo terreno, casa, lugar bom, Brizola ali, ele foi pegando dinheiro na overnight, cara, que era na verdade era um luxo, né? Chegou a dar 101%. Dobrava. Tá. Mas quando o Collor entrou, meu pai perdeu tanto dinheiro, cara, que só não se matou porque acho que tinha mais uns imóveis, então E você estava falando também aqui, a gente até antes de estar conversando, uma das coisas que motivo de muita alegria sua foi quando você comprou esse terreno, porque inclusive você também tinha dinheiro nessa overnight, né? E você comprou o terreno 5 ou 6 dias antes, e aí você, se você não compra, você tinha perdido o seu dinheiro também. Tinha perdido tudo. Certeza. É muita coisa que a gente lembra do passado, cara,
que é de falar, é um milagre. Para mim isso aí é um milagre. Entendeu? Mas Com a gente também, comigo aconteceu também. A gente veio pra cá em 85, acho que em 86 a gente construiu a primeira casa. E meu padrasto, minha mãe, eles gostavam de vender casa, ia construindo e vendendo. E minha mãe fez uma casa ali na rua 52, na Aurélio Garlete. E colocou essa casa no meu nome. Eu tava com 20 anos. E ela ia vender a casa. Tava vendendo a casa. Chegamos aí até Alto do Piquiri, que eu fui registrar lá em Alto do Piquiri. Ah, tá. Porque para vender eu tinha que ser emancipado, não podia vender com menos de 21 anos. A gente foi para lá, eu fui emancipado para que pudesse vender a casa. E às vésperas de vender a casa, a pessoa estava falando, não, vamos esperar essa mudança de governo. A gente muda, o governo sabe como que vai ser. Nossa, fiquei até arrepiado, foi igual a você. Se a gente vende, eu não sei se talvez a gente teria, porque a vida proporcionou pra gente depois outras oportunidades, mas a gente também ia perder o que a gente tinha. Interessante até para os jovens, talvez vão estar nos assistindo, que às vezes não gosta de saber de política, não gosta de história. Quando o Collor de Mello assumiu 89, que ele assumiu a presidência, 90, né? Ele se elegeu em 89 e assumiu em 90. Ele criou uma moeda, criou um tanto de coisa, e ele pegou, congelou o dinheiro das pessoas, transformou em URV, unidade real de valor. E muitas pessoas que tinham dinheiro no banco perderam seu dinheiro e não recuperaram até hoje, né, Gaúcho? Não. O URV que inventou foi o Fernando Henrique. Aí, tá vendo? Eu tô falando. Fernando Henrique. Tô falando com ele entende, ó, tá vendo? Tá Franco, melhor que eu, ó. Aí quem mandava era o Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. O Itamar Franco, ele era vice do... Fernando Henrique. Ele era vice do Collor, ele assumiu no lugar do Collor. Mas quando o Fernando Henrique entrou para ser ministro da Fazenda, quem mandava era o Fernando Henrique. O Itamar Franco, na verdade, era só para manter o cargo. Na realidade, exceto agora, eu acho que em outras oportunidades talvez tenham tido vices de renome, exceto no atual governo, que o vice é o Geraldo Alckmin, foi governador. Em outras ocasiões, o vice, geralmente, ele era por, às vezes, condicionamento partidário, às vezes o presidente se fundia, eu estou esquecendo, se coligava com o partido A, B ou C, então o partido A, B ou C que eles coligou tinha direito a indicar o vice, e nem sempre o vice que indicado era aquele que tinha realmente qualificação, que tinha... Porque o vice é vice, né? Desculpa, vice é vice. E aí aconteceu isso. Mas tem uns vices que tem sorte, o Itamar Franco teve sorte. Collor foi cassado, ele virou presidente. E tantas outras histórias. Recentemente o vice da prefeitura de São Paulo virou prefeito, disputa a reeleição agora. Mas vamos voltar a conversa aqui, deixa essa parte para depois. E aí a alegria sua foi que você conseguiu comprar o terreno, não perdeu o seu dinheiro, e aí você construiu aqui já é Pires da Cunha, você construiu e começou o seu comércio, é isso? Já tinha comércio. Já tinha comércio. A avenida, foi aqui do lado aí. Eu construí aqui para tocar comércio aqui. Mas não é só essa alegria, não. Nesse mesmo ano minha filha nasceu, 90. Entendeu? Então, para mim foi maravilhoso. Foi um ano da sua vida, um dos anos da sua vida, isso, né? Exatamente. Muita coisa para um cara só. Muita alegria para uma pessoa só, para a família, né, dona Neuza? Tá certo, em 2007 Deus levou ela, mas não curti minha filha até. Não estava junto. E a dona Neuza sempre junto, dona Neuza? Sempre ali, apoiando, né, trabalhando bastante também. Trabalhei muito, viu? Mas acho que é assim para todo mundo, né? Para conquistar as coisas tem que ser com muita luta, né? Não tem como, não cai do céu, né? Não pode ser diferente. Né? Não pode ser diferente. Aí vocês tiveram comércio aqui, nós estamos na... É Rosário Pires da Cunha aqui? O José Carlos Wolff. José Carlos Wolff é assim, Rosário Pires da Cunha. A Rosário Pires da Cunha com a José Carlos Wolff, mas vocês tinham comércio lá pra... Não, qual rua que era antes? Aqui do lado aqui.
É na José Carlos Wolff mesmo, né? Aqui do lado. Ah, do de lado casa. aqui. Ali eu fiz o salão para ficar 3 anos. O terreno é do meu cunhado, né? Mas eu fiquei 1 ano e 8 meses, cara, só. Comprei aqui, fiz aqui. Era tão bom o comércio que foi tão rápido. Uma coisa que ele falou também que chamou a atenção, não sei se foi durante a entrevista, foi a nossa conversa. Quando ele entrou na Filtrosman, que o dinheiro parece que ele tinha mais valor. Sim. Você conseguia fazer mais coisa. O salário era mais valorizado, porque as pessoas trabalhavam 1 ano, economizavam 1 ano, aí pegava férias, 13º e comprava um terreno. Hoje, um terreno de 150 metros, eu sei, porque eu sou corretor, custa R$165 mil lançamento. 165 mil, um terreno de 150 metros. O salário mínimo é quanto? 1.300? Está 1.400. 1.400 o salário mínimo. Naquela época, o salário valia muito mais, né? Não dá para você calcular, porque quando entrou o plano cruzado foi defasando tudo, cara. As coisas subiam todo dia. Então ali o salário mínimo ficou perdido. As empresas davam aumento dentro das fábricas aí, cada 2 dias era um aumento. Era demais, era demais. Foi, né, foi a pior época de inflação do brasileiro. Pior época. Hoje posso dizer que nós estamos bem então, Gaúcho? Não, hoje está ótimo, graças a Deus. Não fala isso não. Comparar com aquele ano lá, sim. O Gregory não concorda não, viu, gente? Ô Gaúcho, aí você abriu o bar aqui e eu lembro lá atrás que aqui embaixo na avenida, ainda tem, até eu procurei eles, tinha o Olacir, aquele comércio do seu Brasil, como que era aquele? Ah, o Zé Brasil? Zé Brasil. Aham. Essas pessoas também chegaram nessa mesma época aqui, né? Logo um pouquinho depois de mim. Só que eles parou, né? Eles parou de trabalhar. Mas acho que 38 anos aqui só tem eu no Mato do Sol. De idade de comércio e atividades que só eu. É difícil, viu? Há 38 anos no balcão, viu? Pelo amor de Deus. É É o que eu fácil, estava né? falando com você antes, que a gente ia fazer uma entrevista com o senhor, que ele está com 70 e trabalha todo dia, de domingo a domingo. Eu trabalhei com comércio, minha mãe também até 97, 99, se eu não me engano. Hoje ela mora aqui na José Carlos Wolff também com a 49. Ela abriu o comércio embaixo, hoje está alugado, já faz mais de 10 anos, onde é o Gileno lá, não sei se você conhece. Sei. E ela mora em cima, mas a gente também é oriundo do comércio. A gente veio do comércio, né? E a gente sabe o quanto é difícil, porque você fica em pé, você não fica sentado. Tem como você ficar sentado atrás do balcão. E às vezes você não fecha 10 horas a hora que você quer, você fecha 11 horas, meia-noite. Você tem hora para abrir, às vezes não tem hora para fechar. Mesmo quando você determina, não, eu vou fechar 10 horas e 10 horas eu fecho. Tem um lugar lá acho que é ali na Alberto Sanzumon, no bar do Bigode, não sei se você conhece onde era a faculdade, de vez em quando eu vou jogar bilhar lá com o meu genro. E lá deu 10 horas, ele fecha, não adianta que ele não vai, ele fecha e pronto, acabou. Aí se você determina, mas às vezes você fica naquele espírito de trabalhar, e é o que você falou, 38 anos tocando comércio, além daqui você tem o mercado lá no Campo Bonito hoje, que também você, como aqui, você acompanhou o crescimento de lá, né? Porque o Campo Bonito, igual eu falo para as pessoas, igual o Campo Bonito não vai ter mais. As pessoas, mas eu preciso, moro aqui há X anos, não tenho mercado. Viu? Igual o Campo Bonito não vai ter. Não, é verdade. Porque para você, a gente estava falando de valor de terreno. Hoje, quando você vai pesquisar um terreno, até mesmo um apartamento, uma casa, você tem que começar pagando para receber daqui 3 ou 4 anos. Mas enquanto isso, você está pagando aluguel. Paga Ou 2, seja, 3 vezes. por isso que ele falou que não está tão melhor assim, porque tem diferença. A gente está numa cidade hoje que é uma cidade que tem um poder de renda muito grande, mas ainda assim é poucos, não são muitos, mas que é uma cidade que a gente gosta de morar, e a Morada do Sol fez parte de toda essa história. Você falou uma vez para mim, eu estava lembrando aqui, do Drayton. O Drayton. Vocês fizeram um show, fazia show. Aqueles pedaços eram pedaços que tinham os comícios também, né, Gaúcho? Fala um pouquinho dessa parte aí. Aqui tem uma época aqui que o Flávio Toninho trazia o caminhão. O caminhão tinha um gerador. Entendeu? E ali ele ligava, às vezes,
Quando era marcado, mas quando não tinha lá pra ele lá, eu ligava. Hoje vamos fazer assim, tal. Tá. Eu nem telefone tinha ainda. Ligava no depósito de construção do lado aí, perguntando pra mim, eu atendi o telefone pra ver se eu marcava o show. Papai, também pra preencher vaga aqui, pra não ficar parado, né? Aí já tinha que correr, rapaz, ligar falando um pra outro, dupla, sabe? Situação duplinha. E vinha, cara, era gostoso. Aí fazia, dava gente pra caramba, nossa, tinha bastante gente. Fazia aquele show lá, os candidatos falavam. E o Drayton era um... Era um apresentador. Era, o locutor, trabalhava em rádio também, né? Depois o próprio Drayton acabou comprando uma caminhonete pra fazer o show dele, cara. Virou também um cara que... Tudo, os comícios que tinha, tava lá enchendo o saco também, fazendo o show dele. E não era só show, ele tinha umas... Como é que eu falo? Ele, igual tinha lá o Chacrinha. Tinha umas chacrete. Mas umas Drayton não tinha como ser Drautete. Aquelas meninas lá fazendo tipo as moças do Chacrinha lá, apresentando lá, dançar, sabe? Eu sei que foi uma época gostosa, bonita, era alegre. O Gaúcho está lembrando de uma época, pessoal, da Morada do Sol, que não tinha. Hoje, qualquer coisa o cara tá ligando lá. Perturbação do sossego. Ninguém quer ser perturbado. Também acho que é um direito de todos ir e vir e tal. Mas naquela época você não tinha não tinha atração, não tinha os eventos que você tem hoje na cidade. Não. Então eu me lembro quando a gente ia lanchonete, fazia uns showzinhos lá que enchia a lanchonete. Mas vizinho não reclamava porque não tinha atração. E naquela época os comícios, ainda tinha os comícios. Que você trazia cantor. Aí os candidatos falavam, eu lembro até inclusive, você está assistindo, principalmente o Gregory aqui, que não vai lembrar, né? 1996 foi a minha primeira candidatura. E teve um comício ali, perto do Drayton, inclusive. Ali na rua Renato Rijo, esquina do Drayton, se eu não me engano, naquela época. Sabe quem veio aí, cara? A Tami Gretchen. Nossa. Veio a Tami. Isso mesmo. Na época ela tinha 17 anos, veio com a mãe dela. Hoje é o vereador Tami, mas a Tami veio aqui já, num comício nosso, isso mesmo. que a gente fez. E os comícios naquela ocasião, as pessoas iam nos comícios. Por quê? Porque tinha atração musical. Isso. E é onde nós, como políticos, os polícias aproveitavam para falava. Era uma falação de polícia, não tem noção. Todo mundo tinha 20 candidatos a vereador, se apresentava e falava. Eu lembro até, inclusive, Gaúcho, nessa época, a primeira eleição minha, Greg, 96, eu me lancei candidato como Hélio do Grêmio. Tá. E eu fui falar num comício aqui perto da 12 de junho. Aí falou assim, vamos chamar agora o candidato a vereador Hélio do Grêmio. Aí quando terminou o comício, o Natal Mora falou pra mim assim, você é Hélio do Grêmio? Que Grêmio? Grêmio de Futebol Porto Alegrense? Eu falei, não, Grêmio Estudantil Milton Lemos do Prado. Então você tem que colocar, porque você fala Hélio do Grêmio, os caras vão achar que é do time de futebol do Grêmio, né? Tá. Isso em 96. Aí depois em 90 já conheci o Ademar Bright, foi conhecendo. E o Ademar Bright me falou do Hélio Ribeiro, que era um locutor da Rádio Bandeirantes, que era famoso, que tinha a moça do Carmanguia Vermelho, tinha uma voz bonita, ele traduzia umas músicas lá, fui lá e pesquisei lá, aí comecei a me lançar como Hélio Ribeiro. Então isso também é história, né? E tudo aconteceu aqui na Morada do Sol. Ô Gaúcho, além disso, você trabalha no comércio há bastante tempo. Tem alguma coisa que você se lembra do comércio que marcou bastante pra você? Porque eu lembro de uma coisa bem chata que aconteceu. Tinha um comércio lá na Morada do Sol, lá na rua 80. Meu avô faleceu em 96. 96 ele faleceu. E naquele ano, a gente acabou abrindo o bar numa sexta-feira santa. A gente abriu o bar. E tava passando uma procissão em frente. Eu não vou contar a história porque eu não lembro nem como foi. E do nada saiu uma pessoa, agrediu meu avô. Foi uma confusão danada. Meu Deus. Nessa época que a gente tinha comércio lá. Assim como outras coisas aconteceram. E você tem algo assim no comércio que aconteceu, que você se lembra? Tem e triste. Me lembro a data correta. Dia 5 de novembro de 2000. Um domingo à tarde. Um puta show, cara. Lotado de gente na rua. Uma boa rua de gente. E umas brigas, tipo,
pessoas que tinha nada a ver com o comércio, que vem já com a rixa de um de outro de fora, né? E acabou a briga aí, e onde que o cara foi buscar a faca e matou o rapaz dentro da minha área na frente. De facada. E assim de gente, Bem intenso. se eu me lembro. É outra coisa só pegando um gancho no que ele falou. Hoje a gente está numa cidade que a segurança é algo assim muito boa. Mas eram épocas diferentes. A gente se lembra até, eu me lembro até, Gaúcho, que naquela época, não sei, era a época da Tribuna, tinha o jornal Tribuna de Indaiá, e você pegava o jornal no final de semana, tinha tantos carros foram roubados, fulano matou Beltrano, tivemos o caso, a morte do Roberto da farmácia aqui na área Barnabé, o rapaz do Bazar 10, foi em 2000 e pouco, um assalto, o Dilson do mercado, Dilson supermercado. E essas coisas faz muito tempo que a gente não tem notícia. As pessoas continuam morrendo, matando, mas aqui, graças a Deus, a gente está numa cidade hoje segura. Inclusive eu estava vindo agora e quando eu vi já estava em cima, né? A pessoa até questionaram lá a gente, lá, mas só em fase de teste. Foram implantados agora alguns radares que está lá a 30 km do Detran e tal. E eu passei ali na curva do parque, eu falei, caramba, aqui é lugar de ter radar, eu falei, né? Mas por quê? Isso é bom para nós. É bom, isso é segurança para quem está dirigindo, é segurança para a gente. Então, naquela ocasião, eu falo mais assim quando eu falo dessa forma, porque como a gente está contando uma história, vai ter jovem de 15 anos, talvez de 10 anos, que vai ouvir isso aqui. Era diferente dos dias de hoje. Então, comparado com aquele tempo que você era mais feliz, eu tenho certeza que eu era mais feliz, não que eu não seja hoje, mas a felicidade era muito mais natural. Era com coisas muito mais simples a gente era feliz. Certeza. Quando você fala dos shows aqui, aquilo ali era um motivo de alegria, as pessoas se divertiam. Hoje já não tem mais igual. Não, o povo não tinha algum lugar para ir assim, tinha um showzinho, era ali que eles ficavam. Cara, e dava bastante gente, o povo cantava junto, sabe? Qualquer cantor que cantava mais ou menos era muito bem aplaudido. Tinha os campeonatos de bilhar também, né? Bilhar, muitos campeonatos de bilhar. Bicudinho patrocinou o campeonato de bilhar pra você aqui? Porque o Bicudo, o vereador Bicudo, eram os reis dos bilhar, né? E jogava bilhar também, né? O Bicudinho, né? Aqui que patrocinou bastante torneio foi o João Franco, finado João Franco, que é irmão do Jéssica, dono do bilhar, né? Sim. O Cebolinha, uma vez o do Toninho, o Flávio Toninho, Flavinho. Eu lembro esses caras assim. E outras vezes era nós mesmo que bancava, sabe? Abratando cada um e fazia os torneios. Porque a turma gostava. Estava de bilhar que dava gosto. Você falou do Cebolinha. O Cebolinha, eu conheci o Cebolinha em 93, se eu não me engano. 92 eu conheci ele. Que minha mãe acho que votou em 92, minha mãe, a gente votava, eu já votava também, não lembro que eu votei em 92, de verdade. Eu lembro que depois, em 96, votei num tal de Hélio Ribeiro, voto nele até hoje. Mas em 92 eu não lembro em quem eu votei. 96 pra cá só voto no Hélio Ribeiro. Só no Hélio Ribeiro. Que bom, né? E aí eu conheci o Cebolinha em 93. O Cebolinha que me induziu a ser político hoje. Porque eu era do Grêmio da escola, o Grêmio... A gente precisava de espelho nos banheiros masculino e feminino de um bebedouro na escola. E eu fui falar com o Cebolinha, foi quando eu conheci ele, que ele era presidente da Câmara, e aí ele me chamou para participar do PMDB Jovem na época, junto com o Maurício, era o Maurício Baroni. Depois eu fui candidato junto com ele na primeira eleição dele. Até eu falo que o Cebolinha tem duas culpas na minha vida, culpas boas, né? De eu ser político e eu estar casado hoje, né? Porque fazendo uma pré-campanha para o Namorado Sol, subindo as ruas do Namorado Sol, passei numa farmácia e alguém falou que precisava de alguma coisa. Eu voltei no outro dia para responder para a mulher, a mulher não estava. Mas tem a Sandrinha. A Sandrinha tá precisando de uma ajuda, o marido dela acabou de falecer e tal, não sei o que. Aí eu conheci a Sandrinha. Estou com a Sandrinha até hoje. E me deu 3 filhas que a gente tem. Maravilha. 3 filhas, beijo, viu, Sandra? Tem 3 filhas, 2 netinhas. E é isso. Essa é a parte interessante que eu gosto muito, Gaúcho.
de eu estar hoje, de ser político, de ser vereador hoje. Uhum. Porque esse tempo me proporcionou conhecer muitas pessoas. Me proporcionou poder falar, contar muitas histórias. Eu estava na abertura do jogo lá, e aí ia jogar Saúde e Semurgo. Eu falei, olha, esse ano eu vou torcer pra Saúde. Aí o Ademar falou assim, mas o Hélio trabalha na Saúde. Aí eu falei, mas aqui tem um time da Câmara também. Aí eu falei, bom, na Saúde eu tô há 24 anos, vereador eu tô há 16, então eu vou torcer pra Saúde, que eu sou mais antigo da Saúde. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que no meio da conversa a gente acaba entrando em histórias paralelas, mas acho que é interessante para você que vai estar nos assistindo. O Gaúcho vai estar mostrando para a família dele depois, o Gregory que está aqui com a gente. Quando você já tem filho, Gregory? Ainda não. Lá na frente, quando tiver seus filhos, você vai poder mostrar essa história para eles, para que eles saibam um pouco mais do avô deles, da avó deles, que eles possam saber que nunca foi fácil. Sim. Nunca foi fácil. Mas que para chegar onde a gente chegou, alguém teve que fazer lá atrás, alguém teve que lutar, alguém teve que amassar barro. Porque aqui na Morasol nós tivemos que amassar barro. Opa. E não foi pouco barro. Era muito barro. E quando era barro era poeira também. Muita poeira. O que a gente tem hoje aqui, a gente não tinha lá atrás, mas a gente conseguia viver e viver bem. Né, Gaúcho? Só para frisar aqui, completar nós falando de vereador, que o Cebolinha se fez bem, né? Uhum. A primeira eleição que ele candidatou foi em 89 que ele foi eleito. Entendeu? Entendi. Ele candidatou em 88, 89 foi eleito e assumiu. Ele nunca não perdia eleição, cara, era uma atrás da outra. Então, quando ele te convidou para entrar, eu acho que... Ele já estava no segundo mandato já, no né? mandato, Mas, como ele diz, ele fez uma coisa boa, porque você é um cara para nós especial. Obrigado, viu, Gaúcho? Você já fez para Indatuba, cara. Obrigado. Você fala bem de você. Obrigado. Que eu comento sempre com as pessoas, né? Eu trabalho na saúde há 24 anos, Hospital Dia, e eu estou há mais de 17, 16, eu fiquei um ano fora. Mas eu não me lembro de um dia que eu levantei e falei assim, nossa, eu vou ter que ir para aquele hospital hoje. Eu não me lembro. A mesma disposição que eu tenho lá de trás, eu tenho até hoje para ir trabalhar lá. Que bom, né? Semana, falei que faleceu a minha sogra e por ser funcionário você tem licença, tem direito a uma licença nojo, sei lá o nome, né? E aí na segunda-feira eu acordei e me falou, você vai trabalhar? Eu falei, eu vou, por quê? Não, mas você pode ficar, eu vou ficar fazendo o quê em casa? Não tem porquê ficar, não tem porquê eu ficar em casa. E eu fui trabalhar a semana inteira. Se eu não gostasse, falei, não, eu vou aproveitar, vou ficar fora. Tem direito, eu vou ficar uma semana fora. Mas não, a gente está lá todos os dias. E ouvir isso de você é o que nos dá mais motivação ainda. Ouvir a sua história, saber que ela se confunde um pouco com a minha, porque também a gente passou pelas mesmas dificuldades, mas voltando a falar, eram dificuldades, mas não nos deixava tristes, porque a gente sabia que iria vencer, que as coisas um dia iriam melhorar, e como melhoraram. E a Morada do Sol ser esse bairro que é hoje, graças a você que acreditou, a você, a todas as pessoas que chegaram aqui lá atrás e que derramaram muito suor, mas hoje a gente está numa cidade boa, num bairro bom. Verdade. E que os nossos filhos, como o Gregory está aqui, minhas filhas, nossos netos, um dia vão saber dessa história nossa. Se a gente não contar em vida, elas vão ficar sabendo de uma outra forma. É isso mesmo. Obrigado, viu, Gaúcho? Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado, Ana Neuza. Obrigada. Obrigado, Gregory. Valeu. Nosso amor